Estudo Bíblico João 7. João 7, versos 1 a 13. A festa do tabernáculo era a mais prolongada do ano judaico. Durava 7 dias, ocorrendo antes do ano novo judaico e do dia da expiação, o Yom Kippur, e celebrava a provisão graciosa de Deus para os israelitas no deserto e o encerramento de cada colheita anual. Nessas festividades, 2 rituais eram muito importantes. O cerimonial de água corrente, que comemorava a provisão de água no deserto, e o cerimonial de acender as lâmpadas. O verso 6 demonstra a preocupação de Jesus em sujeitar-se ao planejamento de Deus. Quando Jesus fala a palavra mundo, está se referindo à humanidade em sua oposição ao propósito de Deus. Nesse momento, os irmãos de Jesus representavam o mundo e sua incredulidade. Mais tarde, eles se converteram, como é falado em Atos 1, 14. Jesus compareceu à festa, mas não publicamente, como pediram seus irmãos, que queriam que ele se apresentasse abertamente à multidão. João 7, de 14 a 24. Jesus não havia sido discípulo de nenhum rabino conhecido, mas o conhecimento e a sabedoria que demonstrava maravilhavam aqueles que o ouviam. Jesus revelou a fonte de seu ensino. Sua mensagem se originava de seu Pai. O Pai era a única fonte dos ensinamentos do Filho. No versículo 18, um contraste é estabelecido entre aqueles que querem promover a si mesmos e aqueles que estão preocupados unicamente com o cumprimento de sua missão. O verso 19 mostra a grande bênção de receber a lei como a revelação da vontade do Pai, mas que os religiosos da época transformaram em desobediência. Diante dos argumentos de Jesus, os judeus acusam Jesus de ter demônios, revelando a falta de argumentos e a total rebeldia contra a palavra de Deus. Jesus apontou para a inconsistência de seus acusadores, pois havia várias atividades permitidas no sábado, incluindo a circuncisão. Jesus ponderava como era possível que fosse correto permitir um ato que envolvia apenas o prepúcio e, ao mesmo tempo, errado negar outro ato que envolvia a cura da pessoa por inteiro. João 7, de 25 a 36. Nesses versículos, a multidão discutia sobre a procedência de Jesus. As pessoas pensavam que Jesus havia vindo da Galileia e isso estava em conflito com 2 opiniões difundidas na época pelos judeus. Uma dizia que o Messias viria de Belém e a outra que sua origem seria desconhecida. Replicando essas opiniões, Jesus indicou sua origem divina e não o seu nascimento geográfico. Ao negarem a missão divina de Jesus, seus ouvintes demonstravam ignorância quanto ao plano de Deus, apesar dos milagres que evidenciavam sua divindade. Jesus, no verso 34, não estava contradizendo Mateus 7,7, que diz que quem procura acha. Ele falava sobre um desejo genuíno por Deus que somente o Espírito Santo pode produzir no pecador. Mas aqui, ele se referia aos esforços inúteis para encontrá-lo, uma vez que os líderes religiosos não poderiam enviar os guardas aos céus. Os judeus ficavam totalmente confusos com as afirmações de Jesus. João 7, versos 37 a 53. A proclamação de Jesus nos versos 37 e 38 é clara. Nele se cumpre a tipologia da festa dos tabernáculos, pois ele representa a abundância de vida, de água e de provisão. Jesus se refere ao derramamento do Espírito Santo que seria derramado no dia de Pentecostes, gerando um relacionamento íntimo com Deus. O Espírito Santo é o presente do Messias para todo aquele que crê, e aqueles que não estavam cegos pelo preconceito e pela incredulidade reconheciam Jesus como sendo o profeta que viria. Os religiosos que compunham o Sinédrio tinham preconceito contra a Galileia por ser uma região onde a lei não era observada com zelo, por isso não acreditavam que o Messias viria de uma região tão desonrosa.